Missões não para, e já estamos em plena campanha de missões estaduais 2020. Embora as adversidades do tempo presente, Missões segue adiante, a obra continua. E a primeira tarefa missionária da igreja para qualquer campanha de missões é a oração. E nós já vamos avançar nesta área, cada igreja fazendo seus períodos de oração, cada irmão se alistando para orar juntos conosco. Vamos estar aí em plena campanha de missões através da oração. Este coordenador, pastor Rubens, que vos fala, já pede oração. Oração por sua saúde, condições para que nós possamos avançar e logo assim que estivermos em condições de movimentar, voltar a estar na regional junto com as nossas igrejas, com nossos pastores, fazendo a obra do Senhor. A regional Tocantina, ela tem um viés interessante de viagem, ora por terra, através das nossas rodovias, ora por rio também, o nosso grande rio Tocantins, aqui no Baixo Tocantins, vindo desde a região dos lagos, aí chegando até Cametá. Nós estamos também viajando através do rio. É um trabalho muito excelente, mas requer a oração, requer a ajuda dos amados irmãos. Outro pedido de oração nesse sentido daí é a disposição de cada igreja para alcançar o seu objetivo, a sua oferta para 2020. Vamos orar, vamos desenvolver o trabalho da obra do Senhor nosso Deus. Queremos mais de Cristo no Pará, a fim de proclamar o seu reino. Meus irmãos, sejam muito bem-vindos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Nessa noite da nossa celebração, que o Senhor esteja conosco, nos abençoando e que nós em comunhão, mesmo cada um na sua casa, consigamos adorar o nosso Deus, que é digno de honra e glória. Nós cantaremos duas canções e nesse momento a gente pede que você esteja na sua casa, junto com a sua família, adore junto conosco, cantando em espírito e em verdade ao nosso Deus que é supremo. Deus supremo soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em sua formosura, és incomparável, maravilhoso em sua majestade. Deus supremo soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em sua formosura, és incomparável, maravilhoso em sua majestade.
porque Deus, somente Deus, é digno de honra e glória. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus desígnios pode revelar. Os seus mistérios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, e a voz da criação se nega para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, e a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, e a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Louvor somente a Deus. Louvor somente a Deus. Deus querido, que Tu sejas honrado e glorificado para todo sempre, que a Tua palavra em nós, nesse momento ao qual iremos ouvi-la, que ela seja semente plantada em terra fértil, que ela surta o efeito para o qual o Senhor designou que ela surtisse, e que, ó Deus, nós tenhamos, Pai, em nós o sentimento de que nada somos diante do Deus de todo o universo, e que o Senhor faça em nós aquilo que aprouver ao Senhor, através da Tua palavra nessa noite, pelo Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade à série de exposição que estamos fazendo em 1 Coríntios. E o texto de hoje vai ser 1 Coríntios capítulo 2, que é a continuidade daquilo que nós já temos exposto sobre esta carta. Eu peço que você se coloque aí na sua Bíblia para que juntos nós possamos fazer a leitura. O texto diz assim: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus.
Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então esse é o texto que está diante de nós, e como nós estamos fazendo a exposição da carta, eu queria lembrar aquilo que nós falamos semana passada, porque faz parte de todo um contexto que Paulo está argumentando contra os grupos que estavam estabelecidos naquela igreja. A verdade que nós destacamos foi que uma compreensão errônea da mensagem da cruz causa divisões na igreja. E para isso nós fundamentamos conforme o que Paulo destacou. Do versículo 18 ao versículo 21, ele disse que a sabedoria humana não nos leva ao conhecimento de Deus. Depois ele fez o seguinte destaque: a mensagem da igreja é a mensagem do Deus que foi crucificado. Isso está a partir do versículo 22 ao versículo 25. Do versículo 26 ao versículo 31, Paulo diz que a nossa condição comprova que a sabedoria humana não foi a causa da salvação. E ele está argumentando contra aqueles irmãos que estavam defendendo a primazia da sabedoria, fundamentada em alguns mestres que nós já citamos. E ele vai lembrar, colocá-los contra a parede, de que a própria condição que eles tinham antes de entregarem as suas vidas a Cristo comprova de que aquilo que eles defendiam era contraditório. A partir disso, nós podemos prosseguir com outro destaque que o apóstolo Paulo faz no capítulo 2, que seria: o Espírito é o único responsável por revelar o conhecimento de Deus. Notem só, no primeiro capítulo, há uma destruição do pensamento que a sabedoria poderia fazer com que o homem conhecesse a Deus. Ele diz não. E aqui no capítulo 2 ele vai mostrar que o único responsável por revelar o verdadeiro conhecimento de Deus aos homens é o Espírito do próprio Deus. Para isso, do versículo 1 ao versículo 5, nós fizemos o seguinte destaque: a mensagem que transforma vidas só pode ser transmitida pelo poder do Espírito. E esse é um exemplo que o próprio apóstolo utiliza daquilo que ele havia feito. Então, Paulo exemplifica que ele mesmo, ao chegar na cidade de Corinto, por ocasião da fundação da igreja, não utilizou os aparatos que agora eles estavam defendendo como aparatos essenciais para que o homem pudesse chegar ao conhecimento de Deus. E aí ele faz duas colocações, que é a palavra eloquência
e a palavra sabedoria, que dentro desse contexto aqui, eloquência se refere a uma fala racional e sabedoria a uma fala convincente. Então ele não utiliza de razão e não utiliza um discurso convincente puramente humano para que as pessoas pudessem aceitar a mensagem da cruz. O que ele está dizendo é que a eloquência e a sabedoria humana não foram os objetos pelos quais ele depositou a sua confiança ao pregar o evangelho naquela cidade, para aquelas pessoas. E aí eu faço o seguinte destaque na frase: para lhes proclamar o mistério de Deus. Ele utiliza isso, e eu queria deixar muito claro para os irmãos que o mistério de Deus, na linguagem de Paulo, nos escritos de Paulo, é Cristo. Cristo é o conselho de Deus que antes era desconhecido aos homens comuns, que só pode ser descoberto através do conhecimento do próprio Deus, que só pode acontecer através da habitação do Espírito Santo na vida do ser humano. E neste caso aqui, o conhecimento de Deus não pode, Paulo está dizendo, acontecer através de um conhecimento puramente humano. E aí eu quero lembrar para vocês que ainda que tivesse um conhecimento profundo do Antigo Testamento e um conhecimento profundo da filosofia grega, o apóstolo Paulo decidiu deliberadamente, é isso que a palavra quer dizer, ou firmemente, não se ocupar com mais nada que não fosse a mensagem de que o Salvador do mundo morreu crucificado. Isso está no versículo 2. Ainda falando sobre a sua chegada à cidade de Corinto, ele diz que o sentimento que tomava conta do seu coração, da sua vida, era ansiedade e insuficiência. Isso é destacado através da palavra asteneia e também da palavra tromos, onde ele diz com temor e tremor. Essas palavras significavam que a pessoa que se colocava diante de um trabalho em que ela pensava não ser totalmente capaz de fazer aquilo, sentia insuficiência diante de tão grande responsabilidade. Então, o apóstolo Paulo está dizendo para aquelas pessoas que a mensagem que ele pregou veio de um coração que se sentia insuficiente diante de tão grande responsabilidade. Versículo 3. Estas declarações, eu acredito que nos oferecem um contraste imenso entre a pregação do Evangelho que aquelas pessoas estavam querendo defender através de um conhecimento puramente humano e a pregação do verdadeiro Evangelho que é feita por meio da insuficiência humana, da dependência unicamente de Deus. Quando um fato envolve puramente o conhecimento humano, você precisa se preparar como se tudo dependesse de você. Por exemplo, você é professor. Nós temos jornalistas na igreja, nós temos músicos na igreja. Então, o que você vai fazer? Você conhece aquela área e lhe convidaram para dar uma palestra sobre aquilo. E você vai se preparar para fazer aquilo que você já sabe. Então é algo que depende muito de você. Mas quando envolve a proclamação do Evangelho, qualquer preparo precisa ser feito como se tudo dependesse de Deus, não depende de nós. Nós não temos o controle dos resultados quando se fala de pregação do Evangelho. Na verdade, nós somos totalmente impotentes diante dos resultados, pois tudo depende de Deus. Tudo depende de Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: Coríntios, vocês são convertidos a Cristo porque eu dependi de Deus quando estive entre vocês pregando o Evangelho. Eu acredito que vocês já perceberam que até aqui o apóstolo Paulo
nos falou sobre o seu estado emocional ao chegar na cidade de Corinto. A partir do versículo 4 até o versículo 5, ele fala a respeito do conteúdo de sua mensagem. Ele diz assim: minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Imagina que o velho apóstolo estivesse pensando em um momento que foi crucial em sua vida, para que ele pudesse mudar o seu pensamento. Em Atos capítulo 17, do versículo 15 ao versículo 34, é descrito que Paulo estava em Atenas e ele começou a se incomodar com o aparato, a parafernália de deuses que existiam naquela cidade. E ele começou a pregar o Evangelho. Nesse contexto, apareceram filósofos epicureus e estoicos e começaram a discutir com Paulo. Depois, o apóstolo foi levado à colina de Marte. O texto descreve como Areópago, e lá ele fez uma exposição do cristianismo. Mas essa exposição que ele fez foi citando o cristianismo na pessoa de Cristo e também filósofos gregos para fundamentar o seu sermão. E a Bíblia vai dizer que quando eles ouviram acerca da ressurreição dos mortos, as pessoas começaram a sair fora. Outros disseram, a gente já citou até poucos dias aqui, outros disseram, nós iremos te ouvir depois, e poucos creram. É provável que a partir dali Paulo tenha feito uma autoavaliação e tenha concluído que nunca mais deveria usar conceitos filosóficos para explicar o cristianismo. Talvez seja isso que ele está pensando aqui. A partir dali, houve um entendimento de que só o cristianismo puro e simples tem um poder sobrenatural para transformar vidas e conduzir as pessoas a uma vida santa diante de Deus. Só o cristianismo puro e simples tem o poder de produzir cristãos humildes. Tanto na filosofia quanto no judaísmo, haviam pontos que poderiam ser utilizados para tentar fundamentar que Cristo era o Messias. Todavia, o apóstolo Paulo decidiu não usar esse tipo de argumentação para persuadir as pessoas. É isso que está sendo dito. Argumentos filosóficos, científicos ou até mesmo visões teológicas não pilares não transformam vidas, não têm o poder para transformar a vida de pecadores. Quando uma pessoa chega à igreja por causa de tais coisas, dificilmente esse indivíduo será um verdadeiro convertido. Eu digo que a pessoa que vai para a igreja por causa dessas coisas será apenas mais um defunto bem vestido em um belo caixão de religiosidade. E nada mais. As nossas igrejas estão cheias de pessoas assim. Eu já vi pessoas assim. Eu já tive conhecimento bem íntimo de pessoas que foram movidas por isso e nunca foram cristãos verdadeiros. A sabedoria humana não transforma pecadores em santos, é isso que está sendo colocado, e muito menos pode levá-los aos céus. O único meio pelo qual pecadores podem se render a Deus é conhecendo o seu Filho revelado através do poder do Espírito Santo. É por isso que Paulo diz, quando eu estive entre vocês, eu não procurei ir
com eloquência ou sabedoria humana, pois era certo que esse tipo de coisa não poderia transformar pecadores em santos. O Espírito é o único responsável por revelar o conhecimento de Deus aos homens. Do versículo 6 ao versículo 12, nós temos que a sabedoria divina só pode ser revelada pelo Espírito de Deus. A sabedoria que salva. O cristianismo, com isso, não nega o conhecimento intelectual, tanto que a palavra Sofia ocupa uma posição de destaque neste texto. O que é dito aqui é que o conhecimento intelectual não pode revelar Deus aos homens. Por isso, a sabedoria que o cristianismo prega é espiritual. Falamos de sabedoria entre os maduros. No primeiro século, havia basicamente 2 estágios na vida dos cristãos. Primeiro, se tratando do apóstolo Paulo, chegava em uma cidade, pregava o querigma, a mensagem do arauto que ele carregava por ser apóstolo de Cristo. A pessoa era convertida. E aí vinha um segundo estágio, que é o que nós chamamos hoje de discipulado, que na época era conhecido como didaquê. Nesse didaquê, o indivíduo ia estudar sobre verdades mais profundas do cristianismo e se tornava um teleioi. Você não precisa lembrar dessas palavras. Eu quero apenas enfatizar para que você entenda o que ele está querendo dizer. Que seria literalmente um perfeito. Mas não um perfeito conforme a gente pensa, tem um conceito de perfeito. Essa palavra surge ou ela faz referência, dentro daquele contexto, a um animal ou a uma pessoa que cresceu e chegou na estatura que ela deveria ficar. Uma criança que cresceu e chegou a 1,80 m e dali ela não vai crescer mais. Era isso que a palavra se referia. O sentido aqui descreve a pessoa que já passou por estágios iniciais da vida cristã e encontra-se em um patamar de maturidade, em uma estatura já definida. São esses os indivíduos que são descritos aqui como tendo a maturidade necessária para compreender o que está sendo ensinado. E também fariam a correta distinção entre a sabedoria desta era, que é reduzida a nada, que não vale nada quando se trata da salvação humana, conforme descreve o versículo 6. A sabedoria que o cristianismo trata é a sabedoria do próprio Deus, que antes estava oculta, mas foi revelada pela vinda de seu Filho ao mundo. Mas não aconteceu só a partir dali, a partir do momento em que Cristo veio ao mundo. O apóstolo Paulo diz que isso já estava planejado desde antes. Significa dizer que se você é um salvo, ou você ainda não é salvo, mas está ouvindo este sermão, é provável que Deus vá te salvar. Com base nesse texto, você já estava nos planos de Deus há muito tempo. Ele te fez para servi-lo. Já era o objetivo dele, desde as eras passadas, que você estivesse aqui agora, ouvindo a sua palavra para servi-lo. É daí que vem a nossa glória. É interessante que a palavra aparece mais uma vez aqui. Quando se trata de conhecimento humano, principalmente no contexto grego, as pessoas alcançavam a glória humana através de suas argumentações filosóficas. Existiam vários filósofos famosos. Eu já falei para vocês sobre o governador de Corinto, que é descrito como um dos 7 homens mais sábios da antiguidade, Periandro.
As pessoas buscavam glória através do conhecimento. Mas Paulo diz que a nossa glória não vem disso. A nossa glória vem de Deus ter planejado com que nós o conhecêssemos desde eras passadas. Nós conhecemos o Senhor não porque nós tínhamos a capacidade de conhecê-lo, mas porque Ele planejou e executou tudo. E aí, há algo mais aqui. Os poderosos, que consequentemente são instruídos conforme os padrões intelectuais, não conseguiram compreender essa sabedoria. Então, é mais uma argumentação bem pesada para mostrar que aqueles indivíduos estavam errados na concepção que eles tinham do cristianismo. Os poderosos, aqueles que tinham um profundo conhecimento, não conseguiram entender. Como é que vocês agora querem transformar o cristianismo em uma seita filosófica? Ou em uma seita judaica baseada em uma parafernália de conhecimentos humanos? Se quando Jesus Cristo veio, aqueles que conheciam alguma coisa, conforme os padrões humanos, não o reconheceram como Deus. Ele diz, a prova disso é que eles crucificaram aquele que veio salvar o homem da condenação eterna. Versículo 8. No versículo 9, há uma paráfrase de Isaías 64:4, com o propósito de expressar que a sabedoria que o cristianismo advoga está fora dos padrões normais. E aqui há um vislumbre além do físico. É isso que a sabedoria que vem de Deus pode colocar em nossos corações. Ela vislumbra o além do físico, que só pode ser revelado pelo Espírito do próprio Deus, e não através de um conhecimento humano. Mais uma vez, isso ele descreve, versículo 9, versículo 10. O famoso filósofo judeu Filo, que era contemporâneo do apóstolo Paulo, defendia que o espírito do homem podia conhecer o divino. Talvez esse pensamento estivesse entranhado ali na cabeça das pessoas. Mas o apóstolo Paulo nega isso. Ele diz que o único que conhece a Deus é o seu próprio Espírito. Nós só o conhecemos porque Ele habita em nós. O espírito humano está reduzido apenas ao conhecimento de si mesmo, porque Deus não pode ser conhecido pelos homens sem que o próprio Deus habite no homem. Ele diz, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus, versículo 11. Em outras palavras, o que está sendo colocado aqui é que o conhecimento que vocês tanto apreciam não pode levá-los ao conhecimento de Deus. O máximo que Ele pode fazer é com que vocês conheçam a si mesmos. Apenas o Espírito de Deus o conhece. E por fim ele conclui dizendo, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Versículo 12. Deus fez um transplante no cristão, tirando o seu espírito que nada conhecia sobre o divino e colocou no lugar o seu próprio espírito que o capacita a entender as verdades espirituais. Sabe aquele entulho de conhecimento que você tem? Não vale nada para conhecer Deus. Não vale nada para conhecer verdades espirituais. Qualquer pessoa, por mais simples que seja, pode conhecer mais de Deus e dos seus planos para este mundo do que qualquer cidadão que possua vários doutorados.
a base desse texto aqui. A sabedoria para a salvação só pode acontecer por meio do Espírito de Deus e não através do conhecimento humano. Mais uma vez, o Espírito é o único responsável por revelar o conhecimento de Deus aos homens. Do versículo 13 ao versículo 16, é-nos dito que todo o conhecimento das verdades espirituais são reveladas pelo Espírito. O Espírito revela a verdade central, ele nos coloca uma sabedoria para que nós possamos ser convertidos ao Evangelho, e ele continua a fazer uma obra em nossas vidas, nos revelando outras verdades. A argumentação continua seguindo a mesma linha. Não muda, só dá uma leve mudada para dar uma abertura um pouco maior. Nós falamos das coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Não com sabedoria humana, mas com aquilo que o Espírito nos ensinou. E com aquilo que Ele nos ensinou, interpretamos verdades espirituais, de acordo com o versículo 13. A sabedoria que recebemos pelo Espírito nos faz entender a obra salvífica de Cristo. Mas além disso, nos mostra que essa obra não se resume apenas a isso. Ela também nos guia diariamente para entendermos todas as verdades espirituais que carecemos para crescermos no conhecimento de Deus. Essas verdades não podem ser compreendidas pelos homens naturais, literalmente dominados pela alma. É o mesmo que não cristãos, conforme Judas 1,19, conforme Romanos 8,9. Eu quero mais uma vez fazer referência a Filo, que acreditava que o homem tem dentro dele, soprado por Deus, a capacidade de conhecê-lo e também conhecer verdades superiores do universo. Não, Paulo diz, não tem. O homem sem o Espírito acha aquilo que é espiritual loucura. E mais uma vez a palavra loucura é citada para mostrar que aquele que não conhece o Evangelho genuíno, que é a pessoa que não tem o Espírito de Deus, sempre vai achar que o Evangelho é loucura. Ele não as entende porque elas só podem ser compreendidas pela sabedoria doada pelo Senhor. Conforme o versículo 14. Elas são discernidas espiritualmente. E aqui ele utiliza a palavra examinar. É interessante que este verbo era utilizado para audições judiciais, no contexto em que se conduzia uma investigação, se examinava ou se julgava uma situação, ou quando alguém era chamado à prestação de contas. E aí ele diz, elas são discernidas espiritualmente, elas são julgadas de forma espiritual. Não podem, de nenhuma forma, ser julgada conforme os padrões humanos. O homem espiritual não tem a capacidade de examinar as coisas espirituais, porque elas têm um padrão de moralidade diferente que ele segue. Embora ele ache que possa fazer isso. É só você ver alguma coisa que está sendo postada, alguma polêmica sobre o cristianismo no Facebook, você vai ver que um monte de juízes aparecem ali querendo fazer um tipo de interpretação para aquilo e dá o parecer. E você vai perceber que na maioria das vezes há colocações absurdas, porque as pessoas não têm o mesmo padrão que o Evangelho exige do ser humano. Esse padrão só pode ser conseguido
através do Espírito de Deus. O homem espiritual tem a capacidade de examinar todas as coisas porque ele tem um padrão de moralidade diferente do mundo. E é dito aqui que ele mesmo não pode ser julgado pelas pessoas que não possuem esse mesmo padrão de espiritualidade. A razão disso é porque o homem espiritual tem a mente do Senhor por meio do Espírito. Então não há quem possa ensinar Deus. Se não há quem possa ensinar Deus, neste caso, não teria como alguém tentar ensinar sobre espiritualidade àquele que serve ao Senhor. Além disso, esse mesmo homem, ele diz, tem a mente de Cristo, pensamentos, planos ou conselhos de Cristo. Alguns podem estar pensando agora, eu sou superior. Eu sou superior. Por causa das verdades que foram colocadas aqui. Existem várias pessoas que, com base nesse texto aqui, começam a dizer que estão acima do bem e do mal, que estão em um padrão mais elevado, mas não é isso que está sendo dito. Homens espirituais não pensam assim. Você não se encaixa neste padrão de espiritualidade superior no sentido espiritual, que é o que nós estamos falando aqui, se você vive em guerra na igreja. Você não se encaixa neste padrão se não leva tempo com leitura bíblica, se você não ora biblicamente. Existem pessoas que oram muito, mas não oram biblicamente. Esse homem que tem um alto padrão de moralidade, que é o que Paulo está dizendo aqui, diferente do mundo, que julga todas as coisas e que não é julgado pelo mundo, é um ser humano que vive em humildade, que entende que tudo aquilo que ele é depende de Deus. Se você vê alguém querendo utilizar esse texto como base para dizer que é superior, porque ele não faz parte daquilo que Paulo descreve. Ele não é esse homem descrito por esse texto aqui. Eu queria fazer algumas considerações para nós encerrarmos. Esse texto nos disse que o Espírito é o único responsável por revelar o conhecimento de Deus aos homens. Esse texto também nos disse que o cristianismo não nega o conhecimento intelectual, porém nega que esse conhecimento seja capaz de fazer com que o homem conheça a Deus. A sabedoria cristã só pode ser outorgada pelo Espírito de Deus, a partir do momento em que ele passa a morar em nossas vidas. Não há outra forma. A razão disso é porque o Espírito é o responsável por ressuscitar os mortos espirituais. Em outro momento, o apóstolo Paulo vai dizer que a condição do homem sem Deus é de morte. Vocês estavam mortos. Então o Espírito ressuscita para que esse homem tenha a sabedoria necessária para conhecer Cristo, para conhecer o Evangelho. Mas aqueles irmãos estavam achando que a sabedoria poderia fazer alguma coisa. Infelizmente, as coisas não têm mudado bastante ao longo de todos esses séculos. Existem pessoas que o tempo todo têm procurado esse tipo de coisa. Nós continuamos com os mesmos grupos, adeptos de fulano, cicrano, beltrano, por causa disso e por causa disso. Existem cidadãos que continuam com a defesa
da ciência. Aqueles irmãos lá seguiam esses padrões. Se a Bíblia não pode provar, então aqui eu não creio. Digo, se a ciência não pode provar, então aqui eu não creio no que a Bíblia diz. É interessante que a ciência já colocou em xeque várias passagens bíblicas. E eu acredito que muita gente passou a não crer naquele texto porque a ciência dizia que aquele texto não poderia ser comprovado. Passaram-se anos e a ciência comprovou. Eu sempre costumo lembrar da história de Belsazar, que só aparecia no livro de Daniel. E a ciência dizia, não existia esse rei. Nessa época era um rei chamado Nabonido. Como é que a Bíblia descreve que era Belsazar? A Bíblia está errada. Pessoas que seguem esse padrão, com certeza morreram acreditando que a Bíblia estava errada ali. Passaram-se anos e a ciência comprovou que na verdade o rei era Nabonido, só que ele era um cara bem que espiritual, não gostava muito de reinar conforme os padrões daquela época e deixou o seu filho. E era justamente ele que estava naquele momento quando Babilônia caiu. E foi por isso que ele disse que Daniel seria o terceiro, porque o seu pai era o primeiro, ele era o segundo, e Daniel seria o terceiro. Eu acredito plenamente que cristãos morreram acreditando que aquele texto era falso. E agora passaram a acreditar outros que ainda estão vivos porque a ciência pôde comprovar. Para crermos no Evangelho, nós precisamos da fé. Independentemente de qualquer coisa, nós dependemos da fé. Essa fé só pode nascer em nossos corações, quando o Espírito de Deus passa a morar em nossas vidas. Pois é Ele que conhece a mente do Senhor. Então é Ele que nos guiará a um conhecimento genuíno da pessoa de Deus. Paulo está dizendo para aqueles irmãos, se você tem a compreensão errônea de que o homem natural pode explicar Deus, pode explicar a Bíblia, pode explicar o cristianismo, esse texto aqui te mostra que você está errado. Que você está errado. Cristianismo é espiritual. Porque o conhecimento não pode transformar o homem. Apenas Deus. Pense nessas coisas. Você que é crente e você que não é. E eu peço ao Senhor neste momento que você rompa com qualquer coisa que possa estar atrapalhando a sua vida espiritual, independentemente da sua condição agora, para que entenda aquilo que está sendo exposto pela palavra do Senhor. Neste momento, baixe a sua cabeça, eu quero orar pedindo a Deus que nos ajude a cada dia a entendermos a sua palavra conforme ela precisa ser entendida. Nosso Deus e Pai, a tua palavra está exposta diante de nós. São essas as verdades que nós temos que crer. Nós entendemos que tu és um Deus racional. Nós entendemos isso. Nós entendemos que há um intelecto insondável pelo ser humano em ti. Mas aprouve a tua pessoa se revelar a nós através do teu Filho e do teu Santo Espírito, que nos ajuda ou clareia as nossas mentes para entendermos a obra do teu Filho por nós na cruz do Calvário. Essa é a verdade que nós devemos a cada dia nos fundamentar. Essa igreja errou e muitas pessoas têm errado, mas eu te peço que aqueles que estão nos ouvindo agora rompam com qualquer pensamento semelhante a esse. Que haja o entendimento genuíno de que apenas o Espírito Santo pode revelar a obra de Cristo na cruz do Calvário. Porque o Espírito Santo é que pode
nos fazer entender sobre a salvação, a sabedoria de Deus. É Ele que pode nos revelar as verdades espirituais. É isso que diz a Tua Palavra e é isso que nós cremos, independentemente de qualquer coisa. Abençoe todos aqueles que acabaram de ouvir a Tua Palavra e faça com que a cada dia cresçam diante de Ti na pessoa do Teu Filho. É o que eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Irmãos, nós ficamos por aqui. Pedimos ao Senhor que continue abençoando a vida de cada um de vocês. Neste momento nós estaremos passando a palavra ao irmão Estevão, que estará nos conduzindo a música. Ele vai cantar o Senhor para que possamos encerrar este momento de louvor e adoração a Deus. Abraço. Após nós ouvirmos o pastor pregando a palavra do Senhor, nós vamos cantar o hino de número 352 do Inário para o Culto Cristão. E esse hino, ele tem um texto de Isaías 59:1, que diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Que nessa letra nós cantemos juntos e meditemos naquilo que ela nos diz após ouvir a palavra do Senhor, e que nós tenhamos condições de confiar que Cristo estende a nós a sua forte mão. Na tua vida, 1000 problemas a enfrentar. Tens desconfiança, já perdeste a esperança. Sem nenhum amigo que te ajude a caminhar, Cristo te estende sua forte mão. Sempre perto está, sempre te ouvirá Cristo Senhor. Não te deixará, nunca falhará o seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão. Tem só desespero, amargura e temor. Andas inseguro, temeroso do futuro. Sentes o cansaço de lutar em meio à dor. Cristo te estende sua forte mão. Sempre perto está, sempre te ouvirá Cristo Senhor. Não te deixará, nunca falhará o seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende, Cristo te estende, Cristo te estende sua forte mão. Você tenha uma semana abençoada, que o Senhor seja sobre a sua vida, que o nosso Pai Celestial esteja cuidando de você a cada instante da sua vida. Deus abençoe. Até nossa próxima celebração na quinta-feira.